Olá, sou o maestro Dante Mantovani e vou falar hoje sobre estudo de instrumentos musicais. Outro dia falei em um dos grupos que eu coordeno, grupos de discussão de música, que toda pessoa que estuda um instrumento de cordas deve também estudar o instrumento de sopros. Aí diversas pessoas me perguntaram por que o instrumentista de cordas deve conhecer também o instrumento de sopro. Aí eu disse, não apenas o instrumento de sopro, como também o canto. Todo músico, todo instrumentista tem que aprender a cantar, ainda que o básico. Por isso que nas faculdades de música nós temos a prática coral. Justamente porque o canto dá todos os parâmetros sonoros, musicais, de interpretação, de estilo, de agógica. E principalmente é necessário também saber respirar. Ora, o instrumento de sopro é uma espécie de mimesis do canto, porque depende do nosso sopro. Essa é a especialidade dos instrumentos de sopro. É muito interessante isso, porque quando nós estamos tocando instrumento de sopro, o som depende do nosso ar. Então, depois da nossa voz, os instrumentos de sopro têm esse papel de produzir sons a partir da nossa respiração. Vejam como isso é poético. Por isso os instrumentos de sopro são tão poéticos e são usados de uma maneira tão criativa por compositores, principalmente aqueles que têm um grande domínio das técnicas e da arte da orquestração. Instrumentos de sopro, como por exemplo a trompa, tem um som nobre associado a características, caráter nobre, características elevadas, o caráter a toda prova dos heróis, dos guerreiros, dos caçadores. Até porque a trompa é o instrumento que acompanha as caçadas. Isso em toda a história, né? Do instrumento, ela serviu para isso. E antes mesmo de acompanhar as caçadas, a partir da Idade Média, ela acompanhava o quê? As legiões de soldados na época do Império Romano. Então, por isso, é um som que sempre esteve associado à nobreza, à altivez do guerreiro. Já a flauta, nós temos vários tipos de flauta, né? Temos a flauta transversal, temos o traverso, barroco, que é uma flauta já de madeira. Temos também a flauta doce, que tem um som, como o próprio nome diz, mais adocicado. É um instrumento mais suave, mais delicado, associado a uma feminilidade, a cenas da infância. É um repertório para crianças e adolescentes da flauta doce é muito vasto, né? Temos concertos suaves, música ligeira, que é uma música leve, uma música dançante. Tem um repertório vastíssimo para a flauta doce. E é um instrumento muito fácil de se aprender, porque é uma escala simples. E também é um instrumento que para a realidade brasileira é muito interessante, visto que é barato, é fácil de encontrar. Então, eu indico mesmo para todos os meus alunos, mesmo que sejam alunos que tocam violão, que tocam piano, que toquem também um instrumento de sopro, porque isso desenvolve essa noção da respiração, da interpretação, da própria dinamicidade de um outro instrumento, que agrega muito quando nós vamos aprender ou estudar nosso próprio instrumento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu canto, faço canto lírico, sou tenor, mas eu também toco alguns instrumentos. Como eu disse, a flauta doce, eu toco a flauta doce, eu toco violão, eu toco piano e eu já toquei trompete. Eu comecei a estudar trompete antes de estudar canto lírico. E aquilo que mais me ajudou a aprender a cantar foi justamente a prática que eu tive com o trompete. Porque para tocar trompete nós temos que apoiar a respiração, nós temos que saber controlar o fluxo de ar, nós temos que saber controlar o timbre a partir da emissão vocal. Então há certas similaridades, claro que há também as diferenças, mas essas similaridades ajudam muito. E claro que também nós temos um grande enriquecimento do nosso conhecimento musical, da nossa musicalidade, quando nós aprendemos mais de um instrumento. Então, não sou daqueles que dizem que deve-se tocar apenas um instrumento, não. A menos que você queira ser um concertista de piano, por exemplo. Então, não vou falar para você ficar estudando flauta ou sax, mas se você quer iniciar-se na música, seria interessante, ao menos um contato, ainda que breve, não necessariamente um contato que o vá transformar em um virtuoso instrumento, mas para que você conheça essas diferentes formas de se pensar e de se fazer música, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você acha que pode ser útil para alguém que você conhece,
Dê uma curtida aí, inscreva-se no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Grande abraço então, sou o Maestro Dante Mantovani, até o nosso próximo vídeo.